Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, queremos deixar aqui para vocês um convite. É para que vocês entrem em contato com o Clube Amigos da Boa Nova e participem junto com a gente do 10º Encontro Amigos da Boa Nova. O encontro acontecerá no dia 21 e 22 de abril. Aí tem muito tempo para poder vocês ligarem e fazer a inscrição. Mas sugiro que pegue o telefone, ligue lá no 0800 12 18 38. Vou repetir, 0800 12 18 38. Adquiram seus convites. Participem com a gente, vai ser muito bom ter vocês lá, confraternizando comigo, com o Jair, com tantos outros palestrantes, né? Muitos palestrantes de renome. E a gente também vai estar lá. Não que seja de renome, né, Jair? Verdade. Nós vamos lá, na nossa insignificância, estarmos com você. Vai ser muito bom esse encontro. Muitas vezes eu tenho encontrado com ouvintes nas feiras de livros, nos congressos, nos encontros espíritas, e é muito bom esse encontro, essa confraternização. Vamos lá, liguem lá no Clube Amigos da Boa Nova, adquiram seus convites. Também quero deixar para vocês o site da Rádio Boa Nova, www.radioboanova.com.br, www.radioboanova.com.br. O telefone da Boa Nova, lá da rádio, é 0800 97 95011. Vou repetir para vocês o telefone da Rádio Boa Nova, 0800 97 95011. Entre em contato com a rádio, vale a pena vocês conhecerem a grade de programação, é tudo de bom. Jairo, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe nesta nova oportunidade, né? É isso mesmo. Jairo, nós estamos iniciando aqui o livro Residente. E neste livro, o Palminha faz algumas considerações na introdução. Isso é. Interessante que ele começa assim, Jairo. Ele cita aquela parte do Evangelho. E perguntaram-lhes eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ele começa, nós já falamos sobre a introdução na semana passada, mas ele termina com essa introdução também, Jair. Ele fala: não planteiem porque tiraram o Senhor. Tudo isso, todos os acontecimentos dos últimos dias, nessa grande roleta chamada de modernidade. A ganância, o luxo, a prepotência, a inveja, o ódio, a desonestidade, a agressividade, a licenciosidade, as prevaricações, a perversidade, são acontecimentos previstos. Ele, na semana passada, se não me engano, você fez uma citação aí, um comentário dele, a respeito da fábula, né, da raposa e das uvas, né? Sim. Essa fábula do Esopo, né? Isso. E que foi remodelada e foi trazida à modernidade por La Fontaine. Isso. Né? E isso aí é muito interessante, né? Porque a fábula da raposa e das uvas fala de um animal, né, que ele sai para colher uvas, para comer uvas, né, mas chega lá, ele não dá altura para as parreiras, né, ele tenta pular, isso e aquilo, mas ele não chega ao cacho de uva. Isso. Né? E à medida que ele não chega ao cacho e à medida que ele não consegue os seus objetivos, ele começa a desdenhar aquelas uvas, né? Sim. E dizer que elas não prestavam, que elas não estavam boas, que elas estavam estragadas, que elas isso, que elas aquilo, né? Então, eu acho que o nosso amigo Palminha, ele centra muito esse comentário sobre isso, né?
tiraram o corpo do Senhor, né? Sim. Então, e há uma lamentação, porque, né, a pessoa diz assim, mas e nós não sabemos aonde colocaram, né? E eu acho que é justamente isso. Dentro, nós podemos trazer isso ao movimento espírita, nós podemos trazer isso à casa espírita, nós podemos trazer isso a nós espíritas, né? Nessa reflexão a respeito do corpo, né? O corpo da casa espírita, o corpo dessa doutrina espírita, né? O nosso corpo quanto espíritos, né? Espíritas, né? Então, muitas vezes, em função dessa prepotência, dessa arrogância, né? Em função dessa, vamos dizer, dessa nossa necessidade de mandar, de determinar, de querer que as coisas sejam como nós queremos, e muitas vezes a falta de humildade em admitir, né? A realeza das coisas, esse lado interessante, bonito das coisas, faz com que, não é, se roube o corpo. Né? Sim. Se roube o corpo. E aí nós vamos nos tornando, né, vamos dizer assim, simplesmente desencorpados, né? Desencorpados. E isso hoje é muito, né, está aí de uma forma muito aberta e muito tranquila para a gente observar. E parece que ele chama a atenção aí também sobre, parece que ele centra muito aí na questão do magnetismo, né? Sim. Que hoje há uma, né, vamos dizer assim, vamos chamar assim, várias controvérsias, né? Várias situações nessa questão, né? Então, eu acho que vale a pena o nosso leitor, né? As pessoas mais críticas, aquelas pessoas que realmente leem, né? E retirando a alma aí destas letras, prestar bastante atenção, né? Nesse prefácio, né, do nosso irmão Palminha, porque realmente é uma questão interessante, né? Ô Jair, nos leva a uma outra reflexão também. Até que ponto eu estou servindo de pedra de tropeço? É verdade. Não é? Até que ponto dentro da casa espírita eu estou servindo de pedra de tropeço? É uma análise que devemos nos fazer, né, Jair? Justamente. Porque hoje, às vezes, aí não vai nenhuma crítica, né? Quando nós falamos aqui, não é uma crítica, o que nós desejamos aqui dentro das ondas da Boa Nova. Nós desejamos que todos os nossos ouvintes, todas aquelas pessoas que, né, nos prestigiam aí, que elas façam uma reflexão a respeito do assunto que nós trazemos. Nós não estamos aqui como donos da verdade ou para impor uma opinião, nem nada. Nós estamos aqui simplesmente para trazer determinados assuntos, veicular numa linha de pensamento e contar que os nossos ouvintes vão levar isso daqui para frente numa postura crítica. Sim. Não é? Não essa crítica ácida, corrosiva, né? Quando nós falamos crítica, é a crítica filosófica, né? Buscando a razão, a lógica e o bom senso dentro das questões que são veiculadas. E os nossos ouvintes podem observar que isso é uma tônica na grande maioria dos programas que nós assistimos, escutamos através da Boa Nova. Mas nós temos, por exemplo, a questão do magnetismo, né? Por quê? Porque hoje eu às vezes observo nas instituições espíritas que eu faço parte, né? Eu dou a minha modesta parcela de colaboração e tudo. Eu vejo que o passe hoje ele é uma coisa ritualizada. Como assim, Jair?
O passe hoje é uma coisa ritualizada. Então, o que Desculpa, acontece? já, mas eu sempre achei o passe um ritual. Pois é, mas ele é uma coisa ritualizada. Ritualizada e um pouco assim, despido, né? Simplicidade. De simplicidade, de emocionalidade, né? Por quê? Por que nós estamos falando do passe? Porque o passe vamos dizer assim, é a essência do magnetismo, né? Sim. O passe é a essência do magnetismo. Então, vamos falar um pouco, eu acho interessante refletirmos um pouco a respeito do magnetismo, né? Por que esse nome magnetismo, né? Por quê? Porque numa cidade grega que chamava Magnésia, observaram que nas sandálias dos transeuntes, né, dos habitantes ali do lugar e das pessoas que afluíam até lá, muitas vezes ficavam agarrados restos de partículas de ferro agarrado a outros, vamos dizer assim, a outros metais. Sim. Né? E alguém procurou desagarrar isso e a viu e observou que entre aqueles dois metais existia um processo de atração. Né? Existia um processo de atração. A esse metal que operava a atração ao ferro, eles denominaram de magnetita. Né? Sim. Denominaram de magnetita. Ora, então, daí o nome, né, magnetismo. E o magnetismo... Tá? Aí você continua. Pode continuar, Jorge. E o magnetismo, ele é uma questão muito interessante que nós devemos avaliar, né, com uma profundidade maior, na medida em que, né, muitas coisas hoje acontecem dentro da casa espírita, né, juntamente com as questões, né, que a gente chama aí de o passe, né? Sim. E hoje nós vemos na casa espírita, quer dizer, eu observo nas casas espíritas que eu presto a minha modesta colaboração, que eu frequento, que eu conheço mais ou menos assim a sistemática, eu vejo um passe extremamente ritualizado, né? Sim. Estabelece-se rituais nessas atividades, né? As pessoas que trabalham ali, elas ficam circunscritas àquele ritual e nada pode ser feito, né, além ou aquém daquele ritual. O ritual tem que ser bem estabelecido, né? Bem obedecido, digamos assim. Então, vamos refletir que é importante sobre a questão do magnetismo. Vamos falar do magnetismo histórico, então, né? Por que esse nome magnetismo? Porque havia uma cidade na Grécia Antiga chamada Magnésia, não é? Nessa cidade, observou-se que as sandálias das pessoas, né, que os pés das pessoas, elas guardando sujidades, havia ali dois tipos, né, vamos chamar de metais, que eles muitas vezes se agarravam uns aos outros. Então, a curiosidade, né, isso é muito comum, começou a observar e começou a testar aquela questão. E isso observou-se de imediato que havia ali uma questão de atração. Dentro desta atração, né, a esta atração, né, este metal, ele passou a ser denominado como magnetita, né? Ou seja, passou a ter ali o nome que era o nome derivado daquela cidade, não é? E
passaram a estudar, a observar muito aquilo. Eu, né, não posso afirmar com muita certeza, porque depois que fiz 35 anos, às vezes a minha cabeça não, às vezes ela falha um pouquinho, mas com toda certeza, com quase toda certeza, um dos primeiros nomes a estudar o magnetismo foi um filósofo chamado Tales de Mileto, né? Ou seja, o Tales, nascido em Mileto, né? Mais ou menos no século VI antes de Cristo, né? Mais ou menos no século VI antes de Cristo. E Tales de Mileto, ele aprofundou nesses estudos, observou que haviam lados afins e lados antagônicos. Ele observou que lados positivos se distinguiam e ele observou que lados contrários se atraíam, né? Isso ele começou a ensaiar nesse processo aí algumas leis. Bom, passaram-se os tempos, né? Isso continuou a ser estudado por vários outros pensadores, por vários outros companheiros, né? Que dentro da sua época, dentro do seu tempo, passaram a dar importância ao tema, mas interessa-nos mesmo o nome de Franz Anton Mesmer, né? Que pelo século XVIII, mais ou menos, né? Ele se dedicou ao estudo do magnetismo. Quem foi Mesmer? Mesmer foi um homem de uma inteligência privilegiada. Privilegiada, podemos dizer assim, porque somente as pessoas, né, que privilegiados em inteligência, que são pessoas que muitas vezes produzem mudanças no contexto intelectivo, né? E mudanças que são importantes e que passam a ser dinamizadas por uma coletividade. Então, Mesmer se dedicou ao magnetismo animal, estudando estas cargas, né? Falemos de Mesmer também, assim, ele foi um aluno notável, estudou muito, né, a filosofia, estudou demais, se doutorou, né, pós-graduou nestas áreas e continuou estudando e mais à frente ele concluiu também de maneira notável o curso de medicina. Formado médico, aí sim ele dedicou-se integralmente a esse estudo do magnetismo animal. Talvez o que tenha despertado Mesmer para o estudo médico da medicina, para o estudo médico do magnetismo, foi que antes ele formou-se em filosofia. Muito provavelmente, isso eu acho, por dedução minha, não é? Que como um estudante da filosofia, ele tomou contato com os pensamentos e com a história de Tales de Mileto, que está inserida na filosofia. Ele teve a sua atenção chamada para os estudos desenvolvidos por Tales de Mileto a respeito do magnetismo e ele simplesmente deu continuidade àqueles estudos, né? Ora, me vem aqui, né, agora no estúdio, o seguinte pensamento, né? E aí eu vou deixar para a cabecinha dos nossos ouvintes, sabe, Sônia? Porque eu explicando, a gente falando aqui dessa relação, me veio aqui uma pergunta, sabe? Me julgaram aqui uma pergunta assim, quem sabe, né? Mesmer não foi o mesmo Tales de Mileto. Ô, né? Jair, então... Em épocas separadas, né? Quem jogou na sua cabeça, eu consegui escutar. Ah, pois é. Me julgaram aqui. Quem sabe os dois não são as mesmas pessoas, né? Há uma possibilidade muito grande. Tamanho o envolvimento de Mesmer com os estudos iniciais de Tales de Mileto, né? Então, Mesmer, ele começou a estudar, pesquisar, não é? Tratou de várias pessoas
né, com os recursos do magnetismo, né? Mesmer vivia junto, né, às pessoas famosas, inclusive Mozart, né? E ele tratava de pessoas ali da sociedade e ele transformava tudo isso, né, em estudos científicos. Só que ele foi extremamente perseguido, né, pelos estudiosos da época, pela ciência estabelecida na época, né? Ele não conseguiu, né, passar sobre a barreira da medicina, né? E isso, vejamos, né, nós não podemos atirar pedras na medicina. Isso é normal, não é? Hoje se produz um remédio, se faz pesquisas sobre doenças e todo mundo olha com uma certa desconfiança. Mas não é uma desconfiança nociva, é uma desconfiança crítica. A ciência, ela busca provas, né? E, a bem da verdade, naquela época, as coisas ainda muito difíceis, e Mesmer, ele não conseguiu passar por estas barreiras. Mas, certo é que, me parece que, tendo desencarnado pelos 80, 81 anos de idade, ele deixou um trabalho robusto, trabalho esse que foi continuado e que, né, deixou seus frutos e avançou, e hoje é uma palavra de ordem aí em todo o mundo científico. Bom, Jário, vamos fazer um pequeno intervalo? Vamos fazer um pequeno. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Caros ouvintes, queremos lembrá-los sobre o site da Editora Itapuã. Temos lá grandes livros, grandes obras, temos também degustações dos nossos livros. Entrem no nosso site, é o www.itapuaeditora.com.br. Eu vou repetir para vocês, é www.itapuaeditora.com.br. Lembrando aos ouvintes que queiram adquirir o livro Depressão e Mediunidade, já está saindo uma nova edição, porque vendeu-se demais a edição que nós fizemos anteriormente, antes do Natal, mas já está saindo outra edição. O ouvinte que quiser adquirir o livro Depressão e Mediunidade, nas grandes distribuidoras, nas livrarias da Casa Espírita, ou mesmo ligando para a gente, nós podemos indicar para vocês uma livraria. O nosso telefone é o 31-3357-6550. 31-3357-6550. Lembrando também que o livro Por Entre as Sombras tem uma nova edição. É só nos ligar que a gente passa os detalhes para vocês. Jair, você terminou o primeiro bloco falando sobre o Mesmer. Isso. E aí falávamos, né, desse contraponto, né, que ele trouxe, muito importante. Agora, nós temos também que unir essa questão do magnetismo à doutrina espírita, não é? Nós vamos registrar, por exemplo, um pensamento de Kardec, né? Na revista espírita, numa das revistas espíritas aí, me parece que pelo ano de 1858, e Kardec, ele vai dizer que doutrina espírita, né, a doutrina espírita sem magnetismo, né, sem o estudo do magnetismo, sem a lida com o magnetismo, ela seria comparada ao físico que se negasse a falar sobre a luz. Não é? Olha, que lindo, que raciocínio, né? O raciocínio de Kardec, né? E ele faz outros comentários sobre magnetismo. Aliás, ele era um admirador, né, de Mesmer e era um admirador, né, desses estudos do magnetismo. Tanto é que Kardec, ele estudou o magnetismo, ele foi um profundo estudioso do magnetismo por aproximadamente 30, 35 anos da sua vida. Ora, ninguém se dedica a um estudo
por tanto tempo se ele não acreditar no material que ele está estudando. Não é? Sim. Agora, eu acho que a maior das frases sobre o magnetismo, ela cabe a Leon Denis. Leon Denis, no livro No Invisível. Sim. Leon Denis tem um livro chamado No Invisível. Isso mesmo. Né? E Leon Denis, ele diz assim, que o magnetismo é a medicina dos carentes e daqueles que têm fé. Que legal. Não é? É Olha como que isso é interessante. Isso mesmo. O magnetismo é a medicina, vamos chamar assim, agora por minha conta, dos pobres, né? Quer dizer, dos carentes, né? E daqueles que possuem fé. Isso. Né? Quer dizer, por quê? Porque o magnetismo, né, ele lida com forças, aspas, abstratas, né? E ele produz as suas reações, ele produz, vamos chamar até mesmo as suas curas, Sim. né? Então, para que você acredite nisso, muitas vezes é necessário que você dê um passo além, né? Esse passo nós vamos chamar de fé, né? E muitas vezes, por que ele fala dos necessitados? Porque são aquelas pessoas que, às vezes, sem recursos, sem condições, sem isso, sem aquilo, são obrigados, né? Às vezes, estou falando obrigados, né? A buscar os tratamentos mais, né? Diferentes que existem. É o que está, o tratamento que possa estar ao alcance dele. Né? E hoje é o tratamento do passe, né? É o tratamento da fluidificação das águas, né? E esse tratamento, ele tem se mostrado extremamente vitorioso. Eficaz. Né? Extremamente vitorioso, extremamente eficaz. Né? Hoje já existem estudos universitários, hoje já existem grandes autoridades médicas, né, que chancelam o assunto, hoje já existem N pessoas que buscam esse processo de cura. Né? Hoje nós estamos vendo aí artistas famosos tratarem através do magnetismo, né? Nós estamos vendo homens famosos no mundo aí tratarem através do magnetismo e, digamos, que não somente no Brasil, né? Não somente no Brasil, mas o magnetismo hoje, existem clínicas de tratamentos pelo magnetismo espalhadas pelo mundo. Na Inglaterra, na França, em Cuba, na Rússia, em vários outros países, na própria Itália. Né? Existem vários outros países clínicas especializadas nesse tipo de tratamento. E existem, inclusive, hospitais, né, que muitas vezes até em nível experimental, mas eles também desenvolvem hoje estas pesquisas. Agora, então, na pior das hipóteses, nós temos que entender que é um assunto extremamente sério. Né? Extremamente sério. Agora, o que nós fizemos nessa viagem? Fizemos essa viagem para trabalharmos, né, vamos dizer, primeiro, essa questão do magnetismo como ciência, como cultura, para nós avaliarmos a questão das casas espíritas. Por quê? No início, nós falamos que há um processo de robotização, né? Então... Ô, Jário, esse processo é tão sério que eu posso contar um caso que aconteceu comigo. Fica à vontade. Não é só você que conta caso, não, Jário? Não, pode ficar à vontade. Estávamos numa cabine de passe, aplicando passe. Toda compenetrada, né? E tá lá fazendo as preces, lá, rezava daqui, rezava dali, orava de cá. Aí um amigo espiritual, né? Com aparência de chinês, encosta a mão no meu ombro e fala: minha irmã, vamos parar com essa ladainha e desejar bem, desejar saúde para a irmã que está aqui precisando do magnetismo? Já eu estava tão fazendo prece automaticamente
sem nenhuma emoção, sem nenhum... Que precisou de um amigo espiritual chamar a minha atenção já. E isso, a partir desse dia... A gente vai se reposicionando. É isso. Né? Não, eu estava robotizada. Justamente. Robotizada. Eu vejo, por exemplo, há poucos dias, não vou falar nem tempos, né? Há poucos dias atrás, eu fui numa casa espírita aqui na Grande Belo Horizonte para participar lá dos trabalhos e conhecer, né? Eu sou extremamente curioso. Né? E aí... Cheguei lá, me deparei com uma quantidade imensa de macas, né? Sim. E eu olhei aquilo ali e falei, gente, que diabo é esse, né? Porque que hospital, que trem é esse, né? Então, ali, as pessoas, elas entram, né, e são colocadas naquela marca e há toda uma preleção a respeito, né, do hospital espiritual, aquele negócio todo, né? Ora, pelo amor de Deus, desde quando, né, a casa espírita ela tem que se encher de maca, né? Nós trabalhamos com fluidos. Sim. Né? Nós trabalhamos com fluidos. Se você der à pessoa uma cadeira confortável, né? Uma cadeira que ela possa ficar sentada, uma cadeira confortável que eu digo, é uma cadeira anatomicamente estável, né? Não sendo a cadeira manca, uma cadeira que fica balançando para um lado e para o outro, isso e aquilo, né? Se você der a esta cadeira, der uma cadeira a essa pessoa, né? Você não tem necessidade, gente, de maca. Para que você encher o espaço de maca e colocar as pessoas ali como se elas estivessem internadas, né? Como se elas estivessem internadas. Pior, no ambiente, um cheiro depravado de éter, né? Um cheiro depravado de éter, e aqueles tuchos de algodão colocados sobre as pessoas, sabe? Colocado ali no corpo das pessoas. Ora, pelo amor de Deus, né? Magnetismo, a utilização do magnetismo, a utilização do passe espírita, não tem nada a ver com isso. Tanto faz você dá passe de branco, de roxo, de azul, de amarelo, de verde, né? Isso aí não entra na questão. Isso aí não entra na questão. O passe não né? precisa realmente. Isso aí, né? Vamos falar do magnetismo, isso aí não entra na questão. Ou seja, estão criando, né, um ambiente, não que ele exista, mas é uma criação indutora, né? Mostrando para as pessoas que há um tratamento, que há ali vamos dizer, uma operação, ou que, né, uma cirurgia, e às vezes entra o médium com a faca na mão, com o trem na mão, né? Mas não corta ninguém, não faz nada, e aí fica pior do que aqueles que já cortaram. Não é? Mas aquela necessidade de induzir. Ora, gente, pelo amor de Deus, vamos refletir o ambiente da casa espírita, né? O campo magnético da casa espírita não necessita de nada disso. Não necessita de nada disso, né? A manipulação dos fluidos, a manipulação do magnetismo, né? Ela não necessita da pessoa ficar em pé, deitado, né? Eu vi um espírito falar com uma pessoa, falou, olha, você coloca um copo de água para fluidificar, e aí eu gostei dessa entidade, ele já foi rasgado. Ele falou, olha, não precisa colocar copo branco, pano branco, flor, incenso, vela, nada. Aí falou com a pessoa assim, a senhora me coloque estritamente o copo d'água. Aí eu falei assim, esse é dos meus. Esse é dos meus. Né? Coloque estritamente o copo d'água. Por quê? Você coloca um copo d'água, sobre um pano branco, né? Um pano bem branco, bem clarinho. Tem uns que falam assim, um pano virgem, né? Ora, pelo amor de Deus, pelo
amor de Deus, tenha dó da doutrina espírita, tenha dó da sua casa espírita, não arrebente o pensamento espírita dessa forma, não é? Então, as coisas, muitas vezes, elas são, né, elas ultrapassam o bom senso, né? Elas quebram as linhas do bom senso, e isso é um absurdo, né? Aquele caso que eu acho que eu já contei aqui, as pessoas chegavam na casa espírita e dava lá o nome para o passe, ia para a fila do passe e todo mundo tirava o sapato, né? Todo mundo tirava o sapato, e aí ia, entrava, tomava passe, pegava o sapato, saía e tudo. Um dia chegou um caboclo lá, meio desses que faz parte do meu time, né? E ele chegou... Dos obsidiados. Dos obsidiados. E ele chegou e ficou lá quietinho no canto dele. E aí chegou lá, respeitosamente, e foi tomar passe. Quando ele terminou de tomar o passe, e era um passe espiritual, então ele disse à entidade assim, falou, meu irmão, com todo respeito, né? Eu queria saber do senhor por que a gente tem que tirar o sapato para tomar passe aqui. Aí a entidade ouviu, parece que refletiu, mas era um espírito tranquilo, né? Era um espírito mesmo, né? Não era espírito de porco. Ele tinha morrido mesmo. Tinha morrido mesmo. Esse tinha desencarnado mesmo e era um espírito simples, né? E aí a entidade falou com ele, olha, meu irmão, eu não posso te dizer agora, né? Porque ele também não era adivinho, né? Ele falou assim, mas eu vou, né, saber pesquisar o que dos meus superiores e pesquisar o que houve e por que se tira o sapato aqui. Mas na semana seguinte eu te darei a resposta. E aí, pronto. O rapaz saiu, calçou o sapato, foi embora e tudo. Na semana seguinte, minha filha, ele estava lá na fila do passe outra vez. E a resposta? E dá passe daqui, dá passe dali, dá passe daqui, dá passe dali. Chegou a vez dele, né, de tomar o passe. E ele foi direto naquela entidade lá para tomar o passe. Aí, chegou lá, na entidade, para tomar o passe, primeira coisa, que ele nem falou nada, ele falou assim, meu irmão, sobre aquela questão que nós conversamos sobre o passe, o senhor trouxe uma resposta para mim, a entidade falou assim, meu irmão querido, temos sim uma resposta para você. Mas por que que tira o passe? Falou, olha, quando iniciou o trabalho da casa, aqui esse trabalho do passe e tudo, registrou-se que uma das primeiras senhoras que vieram tomar o passe tirou o sapato. E todo mundo que estava atrás dela tirou o sapato também. E nos dias que se seguiram, todo mundo tirava o sapato. E tirou-se o sapato e tira-se o sapato até hoje. Aí a pessoa falou assim, mas é necessário? Ela disse assim, vá lá e diga a todos da fila para calçar o sapato. E aí, nunca mais houve passe descalço. Por quê? Porque, além, né, dos rituais, ainda se implantam nessas questões as crendices. Não é? Ainda se implantam nessas questões as crendices. Agora, né, gente, qual a diferença faz de você tomar o passe calçado ou descalço? Não é? Você vai importunar o frequentador de ter que tirar o sapato. Ô, Jairo, mas tem o outro lado também. Eu estava no trabalho de passes e meu sapato me apertava, que eu não conseguia concentrar com aquele sapato. Já errei indo para casa de filho com aquele sapato. Com aquele sapato. Aí o que eu fiz? Tirei o sapato e coloquei debaixo da cadeira, Jairo. Nossa Senhora. Tirei o sapato para poder ali dar os passos. Jairo. Mas o povo lá da casa espírita me lavou minha cara, Jairo. Lavou minha cara porque eu estava descalço. Não pode, você tá descalço, isso e aquilo. Nós complicamos demais a nossa vida, meu Deus. As coisas são muito complicadas, né? As coisas são terríveis. E aí, né, nós temos que estar muito atentos, né? O passe, ele é ritualizado, né? Para começar, para ser passista hoje, né, a pessoa tem que fazer uma faculdade, né? Tem que fazer uma faculdade. Tem que sair de lá com o diploma de passista. E tem que pós-graduar, né? Doutorar
fazer faculdade de passe, pós-graduar em magnetismo, doutorar em Mesmer, né? E fazer isso e fazer aquilo para começar a dar passe, não é? Quer dizer, as pessoas, elas têm que ter um conhecimento, né? E é até louvável, né? Que tenha mesmo, né? Um conhecimento grande sobre o assunto, mas muitas vezes não se chama a atenção das pessoas que o primeiro requisito do passe é o amor. Sim. Né? É a disposição para servir. Né? Então, às vezes a gente vê um bando de marionetes, não é? Cumprindo simplesmente o que as apostilas aí, que há apostilas em profusão sobre o assunto, né? O que as apostilas dizem, né? E eu acho que muitas vezes repetindo, né, ou seja, numa mímica, né? Então tem o passe rotatório, o passe com a mão esquerda, o passe com a mão direita, o passe de cima para baixo, de baixo para cima, né? E também agora o passe deitado, que é o passe das macas. O passe deitado, o passe das macas, o passe disso, o passe daquilo, quando na realidade, gente, o passe, para quem oferta o passe, é amor e disponibilidade de servir. E para quem recebe o passe, é fé. Não é? Sim. É a pessoa se imantar da fé. Então, aí o trabalho vai ser altamente produtivo. Né? É isso mesmo. Agora, um outro detalhe, que talvez hoje não dará mais tempo, né? Mas um outro detalhe é que baniram os espíritos dos passes, né? Pois é. Baniram. Os espíritos não podem dar passe mais. Não podem. Não pode. Vamos conversar sobre isso semana que vem. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos e uma boa tarde.